Eu tenho que iniciar a gravação depois, porque se eu gravar parte da aula com a música, dá direitos autorais e daí é perigoso. Na aula passada, a gente falou bastante da teoria da função afim e hoje a gente vai aprender a construir, a montar a função afim. E para isso, a gente vai com 3 exemplos e ver 3 casos possíveis que são os mais frequentes de se aparecer. Eu vou beber água várias vezes durante a aula, minha garganta ainda não está boa. Então, se eu parar uns minutinhos para beber água para várias vezes, é por conta disso. Vocês estão vendo aí um slide com um exercício? Está vendo um exercício aí no slide para vocês? Sim. 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 Serão hoje 3 formas da gente determinar a função afim. A primeira delas, eu não sei se eu começo a falar já, se eu aguardo mais um minutinho. Acho que a gente já pode começar falando, o pessoal vai chegando. A primeira forma de se determinar uma função afim vai ser interpretando diretamente o problema e identificando o que é fixo e o que é variável, como aquele exemplo da última aula que eu falei com vocês, que a gente tinha lá o valor do imposto que era fixo, combustível que era variável. Nessa questão número 1, nós temos aí, vou fazer a leitura aqui da questão número 1. Um contratante adquiriu um equipamento por R$ 26.500. A manutenção e o combustível do equipamento custam, em média, R$ 5,25 por hora. E o operador recebe R$ 9,50 por hora. Qualquer problema que eu tenha, que eu tiver que resolver, seja de matemática, seja um problema da minha vida, a primeira coisa que eu devo fazer é anotar as informações e os dados que eu tenho, o que eu tenho para trabalhar. Não fique só na memória, até porque ao passo que você começa a escrever, você já começa a liberar um processo mental na sua cabeça aí para funcionar e relembrar as coisas. Então, eu tenho aqui um equipamento que ele tem um custo, um preço de compra desse equipamento. Deixa eu até anotar, em vez de eu anotar aqui, eu vou passar para o meu quadro. Então, o preço do equipamento... Opa! Ele é de 26.000. R$ 26.500. Ele tem um custo de manutenção e combustível que é de R$ 5,25 por hora. Por hora trabalhada. O operador, eu tenho também um custo do operador de 9,50 por hora. Espero que vocês estejam anotando aí, vão anotando as informações do problema para a gente trabalhar juntos aqui. Bom, anotei as principais informações do problema. Ô, Silvio, Oi? desculpa, eu acabei de entrar agora. O que está acontecendo? Deixa eu voltar aqui, Aleph. Na aula passada,
nós falamos da teoria da função afim. Na aula de hoje, nós vamos aprender como calcular, como fazer as contas, como resolver os problemas na prática. Então, para isso, eu não vou passar uma teoria de fórmulas de como foi calculado, não. Eu já vou direto no problema e a gente vai aprender as fórmulas, as regras dentro de cada situação. Ok. Este problema que está sendo exibido aí é o primeiro problema que nós iremos resolver. Que diz que um contratante adquiriu um equipamento por R$ 26.500. A manutenção e o combustível do equipamento custam, em média, R$ 5,25 por hora e o operador recebe R$ 9,50 por hora. Estes são os dados que o problema me informa. A letra A diz o seguinte: estabeleça uma equação linear que deu... Aqui ele está querendo que você dê uma função afim que dê o custo total C de operação do equipamento por T horas. Então, o problema pede que você estabeleça uma função afim que dê o custo em função das horas trabalhadas. O custo, não sei se vocês sabem, quando você vai iniciar um negócio, o seu investimento inicial, ele deve entrar no custo. Tô certo ou tô errado, Aleph? Pessoal, demais, concordam comigo? Concordo, Silvio. Se eu compro um equipamento para trabalho, seja uma máquina, engano de muitas pessoas é pensar que o equipamento não entra no custo. Entra sim, até porque em cálculos mais elaborados, ele vai ter que sofrer uma depreciação. Então, o equipamento entra no custo. Então, o custo... Qual que era a pergunta, Silvio? Desculpa, eu estava com o fone aqui. Meu questionamento foi em relação... Eu preciso de uma equação para o custo total de uma determinada atividade. E eu estou questionando com vocês se a compra do equipamento, do trabalho, entra no custo. A compra, manutenção, como você falou, depreciação. Tudo entra no custo, correto? Eu acho que a compra entra. Então, eu vou escrever uma equação da seguinte maneira. O custo, o que eu vou ter de custo? O preço do equipamento, ele vai mudar? Vai variar conforme as horas trabalhadas? Vamos pensar bem. O preço do equipamento, não. O preço do equipamento, eu comprei o equipamento, fiz o investimento do equipamento, está feito o investimento. Se ele trabalhar pouco, aquele equipamento eu paguei lá na empresa que eu comprei. Então, eu vou ter aqui R$ 26.500 da aquisição do equipamento, mais qual que é o próximo gasto que eu tenho? A manutenção e o combustível. A manutenção. Manutenção e combustível, muito bem. Então, eu tenho 5,25, só que este 5,25, ele depende do número de horas trabalhadas. Então, se eu trabalhar 1 hora, eu gasto 5,25. Se eu trabalhar 2 horas, vou gastar o dobro. Então, como que eu escrevo isso no formato de função afim? Se é 5,25 por hora, vai ser 5,25 vezes o número de horas. Vou chamar H aqui de horas. O que mais que eu tenho de custo?
Operação. A manutenção combustível, agora o operador, que eu pago R$ 9,50 também por hora. Então, a gente tem aí tudo de gasto que é possível eu ter. Então, todo o meu custo está nesta linha aí. Então, para resumir, eu vou escrever aqui o custo, em vez de chamar de custo toda hora, eu vou chamar somente da letra C. Então, o custo, ele depende de quem? Quem que está variando aqui, que pode variar aqui, que pode aumentar o nosso custo? A manutenção, combustível e a operação. Manutenção, combustível e operação, que depende de quem especificamente? Das horas? Horas. Então, o custo em função das horas trabalhadas. Então, quando eu escrevo C, entre parênteses H, eu estou dizendo que é o custo em função das horas trabalhadas. Ele vai ser 26.500, mais, agora olhando matematicamente para as coisas, 5,25H mais 9,50H, isso dá 14,75H. Ah, mas que trem estranho, como que eu vou somar? O que é 5,25H? Por que dá 14? Não seria H ao quadrado? Não, pensa numa situação, você tem aí 5H mais 9H. Quanto que dá isso? 14H. Mas eu posso somar assim? Pode. Se você tem 5 bananas mais 9 bananas, quantas bananas você tem? 14 bananas. Então, 5H mais 9H, 14H. Então, nesta linha aqui está respondido a letra A, que é... Vamos voltar lá e olhar a letra A. Estabeleça uma equação linear que dê o custo total de operação do equipamento por T horas. Nossa, aqui tá T, né? Eu usei o H lá. Deixa eu ver se dá para alterar. E não vai dar para corrigir. Não vai, mas aqui a gente vai trocar por H, número de horas. Ficou claro essa letra A para todo mundo? Sim. Tranquilo, né? Então, isso é o custo. Deixa eu colocar aqui. Ele faz parte do rateio, né? Para ratear valores. Isso. Acredito que seja isso. Eu desconheço os termos técnicos da área, minha formação é outra. Mas eu acredito em você que seja este o termo correto. No caso, você procura o valor total para ratear, para encontrar o ponto de equilíbrio. Alguma coisa assim, eu não lembro muito bem agora. Agora, vamos lá para ver o que a letra B pergunta. O contratando cobra do usuário R$ 25 por hora de uso da máquina. Escreva uma equação que dê a receita R correspondente a T horas de uso. Então, o que é receita? Bom, a gente tem a receita do médico, tem a receita do bolo, e a gente tem também a receita, que será para a gente o nosso ganho. O quanto que a gente vai arrecadar por determinada operação que a gente vai fazer. Se você cobra R$ 25 por hora, a sua receita vai ser de R$ 25 por hora. Então, a equação da receita fica bem tranquilo. Eu quero agora a receita em função das horas. Lá no problema diz que cobra R$ 25 por hora, então a minha receita em função das horas trabalhadas
vai ser R$ 25 vezes o número de horas. Vocês concordam comigo? Sim. Se eu alugo o equipamento por 1 hora, eu vou receber 25. Se eu alugo o equipamento por 10 horas, R$ 250. Aí não deu valor de hora, não, né? Não, aqui não Se dá, não. tivesse dado, eu tinha que multiplicar? Tivesse dado, você teria que multiplicar. Qual seria a receita por 7 horas de uso do equipamento? Entendi. Então, por aqui ele só pediu uma equação da receita. E vamos para a letra C, que é a última desta. Lembrando que eu estou trabalhando aqui somente com construção de funções afins. A primeira função aqui é uma função afim. A segunda, ela é uma função afim também. E a terceira, nós veremos que será uma função afim. Vamos lá para a letra C, que diz: escreva uma equação do lucro L decorrente de T horas de uso da máquina. Só uma atenção aqui que eu troquei o T por H. Né? A gente sempre, eu acho que não é a primeira vez que eu faço isso, não. Eu dou a questão com T e trabalho com H. Então, eu preciso agora escrever uma equação do lucro decorrente de T horas de uso da máquina. Então, eu tenho que escrever a equação do lucro. Pessoal, o lucro, no conceito mais simples, ele é o quê? O que eu ganho menos o que eu gasto, menos o que eu gasto. Ou melhor dizendo, ele é a minha receita subtraída do custo. Subir meu quadrinho para um pouco. Ele vai ser a minha receita subtraída do custo. Bom, eu tenho aqui o meu custo e tenho a minha receita. Então, eu vou agora escrever a função do lucro. O lucro, ele vai ser o quê? O lucro ele vai depender do número de horas trabalhadas pelo equipamento, né? Se o equipamento trabalha muito, ele vai talvez me dar um lucro grande. Se ele trabalhar nada, ele me dá um prejuízo. Então, o lucro, em função das horas, ele vai ser igual à receita, que depende das horas, menos o custo, que também depende das horas. Todos estão acompanhando até aqui? Sim, Silvio. O que fica entre parênteses é sempre a variante, é sempre o variável? Exatamente, é sempre minha variável independente, que no caso as horas, o x, Ok. vai ser o y em função do x, o custo em função das horas, o que tiver em função. Meu lucro, eu vou escrever como sendo... O que é minha função receita? O que é minha receita? R de H. R de H não é 25 vezes H, que eu tenho aqui na letra B? Então, eu coloco aqui 25 vezes H. Atenção que eu tenho um sinal de menos aqui, menos o custo. O custo é toda esta expressão aqui, então eu vou colocar o custo todo. Como ele já tem, eu vou colocar o custo todo entre parênteses. Menos 26.500, Silvio, mais não sei se é só eu, mas eu não estou vendo. Você podia subir um pouco. 85. Deixa eu mudar ele de posição aqui.
Deixa eu ver como que eu faço para eu subir. Se eu colocar no cantinho aqui, dá para todo mundo ver? Sim. Tranquilo. Então, eu estou escrevendo aqui o lucro em função das horas trabalhadas. O que eu vou ter agora? Bom, agora a gente passa, pessoal, para as operações matemáticas. Toda a minha interpretação do problema já foi resolvida até aqui. Agora aqui entra as regrinhas básicas da matemática que a gente aprende na escola. O lucro depende do número de horas, ele vai ser o quê? 25H. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse sinal, esse parêntese. Para eu tirar o parêntese, eu vou ter que fazer um jogo de sinal. O 26 aqui, 26.500, ele está positivo, e aqui de fora eu tenho um negativo. Então, negativo com positivo, ele sai como negativo. Mesmo vale aqui para o 14,75H. Ele está positivo. Negativo de fora do parêntese com o positivo daqui de dentro, positivo com negativo, nós temos negativo. Menos 14,75H. Fazendo a subtração de 25 menos 14,75, quanto que vai dar? Se fosse 15, ficaria 10, não é isso? Mas como é 14,75, nós temos 10,25H. O 26.500 não tem outro para somar nem subtrair, então ele fica negativo. Então, observe que o lucro ele vai ser dado por 10,25 vezes o número de horas menos 26.500. Então, observe que para eu chegar aí no que vão conhecer como ponto de equilíbrio, que é ter meu custo ficar igual à minha receita, ou seja, eu não ganho nem perco, eu preciso trabalhar bastante horas. Então, todas estas funções que nós construímos até aqui, todo este problema que a gente resolveu, são problemas de função afim. Por quê? A nossa função afim ela é sempre do tipo f de x igual a vezes x mais b. Se eu for olhar a primeira função minha aqui, que é o custo, observe que eu tenho 26.500, que corresponde ao parâmetro B, e o 14,75, que é o nosso A. Então, nós temos aqui uma função afim para o custo. Deixa eu escrever aqui. O x é sempre variável? Eu coloquei aqui para vocês o f de x igual a vezes x mais b, que é aquela forma clássica que é exibida nos livros. Entendeu? No livro, no material, vocês devem ter visto aí f de x igual a vezes x mais b. E eu estou mostrando para vocês que a função custo e a função tem a mesma cara que a função afim que a gente está trabalhando aqui. Porque nós só temos uma variável, aqui é o h, aqui é o x, e ela não está elevada ao quadrado, não está elevada ao cubo, não tem uma raiz, ela tem esta cara aqui de a função, tanto a função custo, quanto a receita, quanto a função lucro, todas têm esta carinha aqui da função f de x igual a vezes x mais b. Agora é a hora de vocês me perguntarem.
Mais alguma dúvida? Ô, Silvio, esse 26.500 seria no lugar de f de x ou não? Esse 26.500 aqui, ele seria no lugar do B. O H que é o X. O H para a gente que é o X. Então, eu vou escrever aqui ó, no canto. Olha, eu tenho f de x igual a x mais b. Observe que, independente da posição que eu colocar, o f de x, a função permanece a mesma. B mais a vezes x. Essas duas formas aqui é a mesma coisa. Olha a função custo. R$ 26.500 mais 14,75 H. Viu que tá vendo a parte de baixo aqui? Tá. Sim. Você viu que as duas funções ela tem a mesma cara? Olha, tem uma parte que é constante e uma parte que é variável, que é a característica da nossa função afim. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Vocês estão anotando? Sim. Esse quadrinho aqui tá bonito de usar, de ver ele. É melhor do que usar meu quadro aqui, né? O que for melhor para você, para mim não faz diferença. Então, pessoal, se vocês estiverem copiando, eu vou dar mais um tempinho. A hora que eu puder apagar, eu apago e a gente passa para o próximo. Na aula de hoje, nós vamos resolver 3 exercícios desse. Nós já resolvemos um. Não exatamente com essa mesma ideia, né? Usando o mesmo conteúdo. Ô, Silvio, você vai dar mais atividade avaliativa? Vou sim. Tem que passar porque a nossa prova já está se aproximando. Então, eu tenho que passar mais alguma atividade avaliativa para vocês. Alguns exercícios desses de função afim para vocês treinarem. Eu ainda não pensei como que eu vou fazer a nossa prova. Não espere uma prova tradicional com questões para você resolver, porque não me atrai muito esse tipo de avaliação. Eu acho que não avalia muita coisa mais não. A gente vai ter alguma coisa mais interessante. Posso apagar o quadro? Por mim, sim. Por mim, sim. Bom, quadro apagado, nós vamos agora lá para a questão número 2. Outro tipo de problema que aparece é um gráfico. No gráfico, você vai precisar identificar 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque a nossa função afim, ela é uma reta. E na geometria, 2 pontos definem uma única reta. Só existe uma única reta que passa por 2 pontos. Questão número 2 diz o seguinte: o custo C de produção de X litros de certa substância é dada por uma função afim de X com X maior que zero, cujo gráfico está representado abaixo. Então, o que nós temos como questão aqui? Eu preciso encontrar uma função afim, pode ter até uma dica aí. Eu preciso montar e calcular minha função afim. E para isso,
eu preciso identificar primeiro 2 pontos no plano cartesiano. Vocês lembram da atividade da aula anterior a respeito de Pode me localizar explicar de pontos? novo? É porque travou aqui para mim, eu não consegui entender. Perdão. Repete, por favor. Thaís? Tá travando, Silvio. Ela falou que travou para ela, que você pode repetir de novo. Ah, tá. O problema é esse que está sendo exibido no slide para vocês. O mais importante que eu disse é o seguinte, que um outro tipo de problema envolvendo função afim é este quando tem gráfico. Então, para você resolver, você vai precisar seguir alguns passos. E o primeiro passo vai ser identificar 2 pontos no plano cartesiano. Vocês fizeram um exercício lá que era de localizar o ponto sobre o plano cartesiano. Agora nós temos o processo inverso aí. Nós temos 2 pontos, nós temos o plano, já temos 2 pontos aí, nós precisamos identificar que pontos são estes. Deixa eu ver se eu consigo copiar esta foto. Não, eu não consigo, mas eu acho que talvez aqui, se eu fizer no meu quadro, vai ficar melhor. Deixa eu só copiar este desenho para o meu quadro, pessoal. Enquanto vocês tomam nota aí. Observando que este gráfico está fora de escala. Vou pegar meu suporte aqui para o computador e eu já vou compartilhar a tela com vocês. Nós temos este gráfico aqui. Então, quando eu tenho um gráfico, como que eu vou montar a minha função afim com base no gráfico? O problema vai me dar um gráfico e eu vou montar a função com base só no que eu estou vendo aqui no gráfico. É possível fazer isso? É possível sim. Qual que é o primeiro passo a ser feito? Vou escrever aqui embaixo. O primeiro passo é identificar 2 pontos no plano cartesiano. Tem que identificar 2 pontos. Quais pontos que a gente tem aqui que são relevantes para a gente? Bom, o próprio gráfico já disse para a gente qual ponto que é para a gente usar. Ele marcou aqui este ponto e este outro ponto aqui. Quais são as coordenadas desses pontos? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto de ponto B. Quais as coordenadas desse ponto? Que está sobre o eixo Y. Aqui nós temos o eixo Y, o eixo X. Alguém sabe me falar qual é a coordenada do ponto A? Coordenada é aquilo que eu disse para vocês, é o par ordenado que identifica o ponto. Se este ponto A ele está sobre o eixo Y, então a coordenada, qual que é o valor da coordenada do X aqui?
Qualquer ponto que você estiver sobre o eixo y tem coordenada 0 para x. Nosso ponto A tem coordenadas 0 para x e 400 para y. O ponto B, ele tem coordenadas, este ponto aqui. Lembra que a gente sempre anota primeiro x. Ele tem coordenada 8 para x, 520 para y. Anotem isso daqui que eu escrevi, que eu vou apagar esse quadro. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Identificar 2 pontos. Posso apagar? Por mim, pode. Então, 0,400, 8. Esta é a coordenada do nosso ponto. Lembrando que um ponto, ele tem as coordenadas x e y. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar de 2 fórmulas para identificar os parâmetros A e o parâmetro B da nossa função afim. Parâmetro A, que é o coeficiente angular, a inclinação, em alguns livros vem com a letra N, ele vai ser dado de que maneira? Ele vai ser y do ponto B menos o y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Você vai comprovar que isso daqui é a tangente do ângulo formado aí pela reta, pela função. Mas não vou entrar nesses detalhes, não. Vamos para a forma mais simples possível. Quanto que vale o y do ponto B? 520. 520. O y do ponto A. Quanto que vale o y do ponto A? 400. 400, muito bem. Então, aqui, sempre o y é o segundo valor aqui do meu ponto. E eu começo... A ordem aqui não é tão significativa. Y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B. Quanto que vale o x do ponto B? 8. 8. E o y do ponto A é 0. Fazendo essa conta, nós chegamos que aqui em cima dá 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 dá 15. Né? 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 40 mais 80, 120. Então, o nosso parâmetro A vale 15. A segunda conta que a gente vai fazer é a seguinte. Usar a fórmula B igual a y do ponto... Vou escolher um ponto aleatório aqui. Esta forma você pode usar tanto ponto A quanto ponto B. Vou usar aqui o ponto A. O B vai ser igual a y do ponto A menos A vezes x do ponto A. O que eu fiz foi o seguinte, a minha função não é y igual a ax mais b. Então, para eu encontrar o b, eu só isolei o ax, eu passei esse ax para o outro lado.
Então, meu B ficou y menos ax. Tá aqui. Eu quero calcular o B. Quanto que vale o y do ponto A? 400. 400. Menos da fórmula. O valor do A, que vem aqui, é o que você calculou anteriormente. Então, é menos 15 vezes Então, o x do ponto A, que no caso aqui é 0. Então, nós temos aqui que o nosso parâmetro B vai ser 400 menos 0, que é 400. Então, a gente... tipo assim, se a gente errar o A, a gente vai errar o B também, porque vai precisar dele embaixo, né? Se errar o A, vai errar o B também. Então, a nossa função f de x, ela vai ser dada por... Olha, então, como que a gente começou o problema? A gente identificou lá no plano 2 pontos. 2 pontos. Sabendo que um ponto ele tem coordenadas x e y, eu vou usar primeiro essa regrinha. A, yb menos ya dividido por xb menos xa. Encontrei o valor do A. Depois eu vou para essa segunda regra aqui. B é igual a y do ponto A menos A vezes x do ponto A. Você poderia fazer y do B menos A vezes x do B também. Daria a mesma coisa. Substitui os dados. Y do ponto A é 400 menos 15, que é o valor do A, vezes o x do ponto A. 15 vezes 0 é 0. 400 menos 0 é 400. Então, depois que você identificou o ponto B, identificou o ponto A, a gente vem aqui e escreve a função da seguinte maneira. Coloco primeiro o valor do A vezes o x mais o valor do B. E aqui a gente montou a nossa função afim. Dúvidas? Perguntem. Por mim, tá tranquilo até agora. Ô Silvio, toda vez que vir algum gráfico, eu tenho que fazer desse modelo assim, as fórmulas? Tem que fazer desse modelo. Tá. Tem uma maneira mais simples que é o que eu vou passar aqui para vocês. Não, na verdade, eu só vou dar uma ideia só para você conferir se o que você fez está certo. Mas sim, preciso escrever uma função, recebi um gráfico, eu tenho que fazer desse jeito. Identificar 2 pontos no gráfico, fazer a forma do ponto A, forma do ponto B, depois juntar o A e o B aqui. E essa é a minha resposta. Tranquilo? Posso apagar o quadro? Pode sim. Tem um pessoal que está em silêncio. Será que está assistindo minha aula? Márcio, Matheus, Carla. Se quiser, pode apagar. Eu tô. Ô, Silvio. Ô, Silvio. Oi? Estou aqui também. Se eu pegasse o YB menos AXB, aí seria 520 menos 120, daria os 400, do mesmo jeito, né? Daria os 400 do mesmo jeito. Por isso que eu disse que tanto faz você usar o A quanto o B, que a resposta dá a mesma. Ah, não, entendi. E se você trocar aqui, olha, chamar esse ponto de B e esse ponto de A, aqui também vai dar a mesma coisa. Vai ficar menos 120 aqui, menos 8. Daí menos dividido por menos fica mais. Ah, não, entendi.
A parte mais importante aqui, olha, é que o par ele tem que estar sobreposto. Olha, o YB tem que estar em cima do XB, o YA tem que estar em cima do XA aqui. Então, você tem aqui, olha, o YA sobre o XA, o YB sobre o XB. Não pode se inverter, colocar YB dividido por XA aqui. Daí dá errado. Bom, pessoal, então vamos voltar lá para o nosso quadro. Nossa tarefa. Bom, então, a primeira parte da resolução deste problema já foi feita, que é de estabelecer o custo da produção em função do X aí, ou seja, já montei a minha função. Vou até passar para o quadrinho aqui. Então, eu usei ali que o f de x igual a 15x mais 400. Esse nosso f de x aqui, e no problema, no enunciado, está dizendo que é o custo. Então, é o custo em função de x litros. Ele é 15 vezes o x mais 400. Voltando lá para o nosso problema... Deixa eu mudar aqui meus controles, que eu mudei eles de posição, para facilitar a minha vida, agora eu preciso voltar isso. Vamos analisar aqui o gráfico. Observe que a reta, ela começa aqui no 400. Então, isso vai lá da sua definição, que você deve ter colocado no seu resumo, do que é o coeficiente linear, que é o ponto no qual a reta toca o eixo Y. Então, se a função toca no eixo Y no 400, quer dizer que o valor do B é 400. Se a função interceptasse o eixo Y no 200, o valor do B, depois de você calcular, você chegaria no 200. Então, você pode usar como uma estratégia para conferir. Você calcula assim e confere, ou já partir do princípio que 400 é o valor do B e que você não precisa calcular o B, porque você já viu aí que a função está cortando o Y no 400. A ideia do A, nosso A aqui vale 15. O que o 15, o coeficiente angular, representa para a gente? A cada unidade que você variar no eixo X, você vai variar 15 no eixo Y. Então, se você andou uma unidade, aqui seria 415. Andou duas, 430. 445, 460, até você variou 8 unidades no eixo X, você variou 120 no eixo Y. Então, se você dividir aqui o 120 por 8, é o seu parâmetro A que foi calculado. Seguindo aqui na resolução do problema, nessas condições, o custo de R$ 700 corresponde à produção de quantos litros? Então, observe que no nosso problema, o X representa para a gente o número de, a quantidade, os litros. E o C de X, ele é o custo. Correto? No problema, ele diz o seguinte: se eu tiver um custo de R$ 700, isso vai corresponder a quantos litros?
Os R$ 700 eu vou ter que substituir aqui nesta função em algum ponto. Então, onde que eu coloco os R$ 700? Os R$ 700 é o X ou é o C de X? Acho que é o C de X. 700 é o C de X? O que os demais, o que os outros acham? Eu acho também que é o C. Eu também acho. Já que ele é R$ 700, né? Se fosse 700 litros, podia ser os litros. Mas já que é dinheiro, dinheiro é o custo, então 700 é o nosso C de X. Então, eu vou escrever da seguinte maneira, olha. 700 é o C do X, vai ser igual a 15 vezes X mais 400. Então, com essa expressão, eu consigo calcular a quantidade de litros que eu vou produzir a um custo de R$ 700. Agora aqui entra a álgebra básica. Vai ficar 700 menos 400 igual a 15x. 700 menos 400, 300 igual a 15x. O x, ele vai ser igual a 300. Se o 15 está multiplicando, ele vai passar do outro lado dividindo. Então, 15, o x vai ser 300 dividido por 15. Fazendo essa divisão, nós temos aí 20 litros. Então, aí a gente finaliza a questão número 2. Na qual pergunta, para um custo, vamos voltar lá no slide. Nessas condições, o custo de R$ 700 corresponde à produção de quantos litros? Então, R$ 700 vai me produzir 20 litros, como foi calculado pela gente. Vamos recapitular. Foi me dado um problema que tem um gráfico. E eu precisava montar, eu preciso da função afim aí. O que eu fiz primeiro? Identifiquei 2 pontos no gráfico. Eu preciso sempre de 2 pontos. Tem que identificar 2 pontos de alguma maneira. Atenção que às vezes o gráfico passa lá na origem. Na origem a gente sabe que é 0, 0. Passa em alguns pontos, alguns lugares que a gente sabe a coordenada. No caso aí no gráfico passou no 400 e a gente sabe que a coordenada do x sobre o eixo y aqui é 0. Então esse ponto aqui tem coordenada 0 e 400. O outro ponto aqui, 8 e 520. Tendo feito isso, tendo os 2 pontos, uso as 2 formas que eu apresentei aqui para vocês, encontro o A e o B. Encontrei o A e o B, eu tenho a minha função montada. Com a função montada, pronta, só eu interpretar o problema. E o que o problema te dá? Ou o problema te dá o x e pede para você calcular o y, pede para você calcular o f de x, ou ele te dá o f de x e pede para você calcular o y. Não tem como ele pedir os dois ao mesmo tempo. Ou ele vai pedir um, ou ele pede outro. Se ele pedir para você calcular os litros, ele tem que dar o custo. Se ele pedir para calcular o custo, ele tem que te dar quantos litros. Entenderam? Todo problema com função afim é desse jeito. Dá um, pede outro. Resta alguma dúvida ainda nessa questão? Eu acho que vocês estão bem cansados. Eu acho que está tranquilo. Tranquilo? É bom, espero que esteja mais simples o conteúdo. Estou tentando explicar da maneira mais tranquila, mais simples do mundo, os principais casos aqui, sem a gente se apegar muito à teoria, muito blá, 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 para não ficar cansativo. E a última questão da nossa aula de hoje. Sabe-se que
em uma corrida na qual foram percorridos 3,6 quilômetros, a quantia cobrada foi de 8,25. E que em outra corrida de 2,8 quilômetros, a quantia cobrada foi de 7,25. Determine a função afim que estabelece o valor da corrida em função dos quilômetros rodados. Vocês querem anotar esses dados? Eu quero. Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem as anotações. Enquanto vocês anotam, pessoal, o que vocês estão achando da dinâmica do curso? Está muito devagar? Está rápido? Está adequado? Assim, por enquanto tá tranquilo, eu tô gostando. Tipo assim, o ritmo tá, não tá tão devagar, mas também não tão rápido pra deixar a gente confuso. E por enquanto tá indo tudo bem, eu tô entendendo as coisas bem, graças a Deus, né? Vamos ver daqui a uns dias para as provas. Tá joia. Porque eu já fiquei sabendo que essas provas é as mais difíceis que tem. É mentira. Eles falam isso só para assustar vocês. Não é verdade, Aleph? Isso é mentira. Renata, me defende, Renata. Vanessa, me defende. Minha prova não são as mais difíceis. Se aluno falou, pode ter certeza. Duvida, não. Silvia, Oi. as provas não são difíceis, não. São não. Quem falou tá mentindo. As provas do Silvio são o seguinte: todos os exercícios que ele dá, se você fizer ele, você consegue fazer a prova dele muito bem. É isso aí. Você fez os exercícios, fez as atividades, está de bom tamanho. Concordo. É porque o pessoal gosta de colocar medo na gente. Era igual quando a gente estudava no ensino médio, tinha um professor, e era matemática também, o Marcelo. Todo mundo falava, nossa, as provas dele é super difícil, não sei o que que tem. Na hora que a gente chega para fazer, é tipo assim, a mesma coisa que ele dá dentro de sala de aula mesmo. Mas quem falou isso pode ser quem não preste atenção na aula, né? É verdade. Verdade, minha prova é muito tranquila. Não fica preocupado, não. É aquela coisa, se você estudar, você prestou atenção na aula, fez as tarefas, fez o que foi pedido, você mesmo fez, a sua chance de sucesso é muito grande. Agora, se você não assiste a aula, se você não faz as tarefas, você espera chegar na última hora para copiar do colega, para enviar, aí fica difícil mesmo. Daí chega na hora da prova, 5 minutos antes da prova, você não vai aprender o conteúdo. E a minha prova vai ser para avaliar se vocês aprenderam. Oi, Silvio, se você quiser começar. Posso seguir? Então, vamos para a questão número 3. Vou reler ela aqui de novo. Nós temos aqui, se percorreu 3, deixa eu anotar isso lá no meu quadro branco. Percorreu 3,6 quilômetros, teve um custo de cobrou 8,25. Percorreu 2,8.
7,25. Isso mesmo. Então, pessoal, agora eu faço uma pergunta para vocês. Bom, a gente sabe que a nossa variável independente, a nossa variável independente é o x e a variável dependente é o y. Quem que vocês acham aqui que é a nossa variável dependente e é independente? Lembrando que sempre um vai ter relação com o outro. Mas quem que é independente aqui para a gente? Quem que é a nossa variável dependente? Eu acho que o X é os KMs e o Y o valor. O X são os quilômetros rodados e o Y é o dinheiro gasto. Faz sentido, porque o custo, o valor pago depende de quantos quilômetros rodados. Você não entra no táxi e pede para você, olha, vai até o 7,25 para mim. Não, você fala, vai até tal endereço. Daí você anda tantos quilômetros e você tem um custo. O dinheiro, o valor pago, depende da quilometragem rodada. Então, o X é o nosso quilômetro, o Y é o nosso dinheiro aí. Então, agora a gente vai voltar lá para essa estratégia aqui, que é, eu tenho um problema, eu não tenho gráfico, ele não me deu quem que é fixo, nem quem é variável, mas ele me deu informações de tal maneira que eu consiga montar 2 pontos. E eu vou montar o ponto A sendo o primeiro par ordenado, lembrando que o par ordenado tem primeiro x para depois o y. Então, meu ponto A, ele vai ser aí, eu vou usar o de cima lá primeiro, 3,6 é o meu x, e o meu y, 8,25. Meu ponto B, o que vai ser meu ponto B? Alguém sabe me responder quem vai ser meu ponto B? (2,8 e 7,25? 7,25. Isso mesmo, 2,8 e 7,25. Tenho 2 pontos, está resolvida a minha vida. Agora é só usar a fórmula da função afim, que vai ser dada por... como que era mesmo? A gente fazia y de um ponto. Eu vou começar agora com y do ponto A menos y do ponto B. E por que eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso. Desde que... Sim? Não, pode ir lá. Eu posso fazer isso desde que eu mantenha o parzinho agrupado na coluna. X do ponto A menos X do ponto B. Observa que aqui no meu quadro, olha, eu até interrompi o compartilhamento. Lembra que eu destaquei, olha, eu tenho que manter o Y sobre o seu respectivo X. Por que eu estou trocando agora? Ora eu pego o Y do ponto A, ora eu pego o Y do ponto B. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por uma coisa bem simples. Porque eu fazendo desta maneira, meu resultado aqui vai ser positivo em cima, positivo embaixo. Isso vai facilitar a minha vida. Tá certo que do outro jeito também não seria difícil, mas é mais fácil trabalhar com valores positivos. Então, desde que eu mantenha y do ponto A sobre x do ponto A, y do ponto B sobre x do ponto B, tá? Beleza. O que eu não posso fazer é trocar y do A, x do B, y do B, x do A.
Tá joia? Desde que eu mantenha dessa maneira, tá correto se ser feito. Então, isso vai ser igual a 8,25 menos 7,25 dividido por quanto que vale o x do ponto A? 3,6 menos 2,8. Isso vai ficar igual 8,25 menos 7,25. Em cima vai me dar 1. Embaixo vai ficar... Quanto que dá 3,6 menos 2,8? 0,8. 0,8. E 1 dividido por 0,8, quanto que dá isso? 1, Seria 2, fazendo de cabeça. 1,2. 0,8 é 5, é 4 quintos. Se você inverte ele, fica 5 quartos. Vou conferir aqui que agora me deu uma... É 1,25, não? 25, tá certo. É 5 quartos, é 1,25. Fazer. 1,25. Então, nós obtivemos o valor do parâmetro A. Agora, a gente vai calcular o valor do parâmetro B. O nosso parâmetro B, ele vai ser quem? Vou usar a mesma regra. Y de um ponto qualquer menos... Qual ponto que vocês querem escolher agora? Y do ponto A e Y do ponto B? A. Então, vai ser Y do ponto A menos o parâmetro A vezes o X do ponto A. Pessoal, eu estou usando o YA para identificar o Y do ponto A. Cuidado para confundir com esse Azinho aqui, que é o nosso coeficiente angular. O B vai ficar Y do ponto A é 8,25 menos 1,25 vezes o X do ponto A, que é 3,6. Eu não sei se eu coloco... Esse ponto aqui representam vezes, viu, pessoal? Representam vezes. Deixa eu fazer as contas aqui para ver quanto que vai dar. O B vai ser 8,25 menos... Deixa eu ir lá para minha calculadora. 1,25 vezes 3,6 dá 4,5. Menos 4, né? 3,75. 3,75? Isso, 3,75. 3,5, 8. Então, nós temos agora o valor do A e o valor do B. Então, nós podemos escrever aqui, olha, a resposta da seguinte forma.
Deixa eu voltar, deixa eu dar uma lida lá no enunciado para a gente finalizar essa questão. Determine a função afim que estabelece o valor da corrida em função dos quilômetros rodados. Aqui ele não deu nenhuma letrinha para eu usar, não. Então, eu vou chamar de... O que eu usei? Eu vou chamar de custo da corrida, gasto... Ou eu chamo de f de x mesmo? Vamos de f de x. De f de x mesmo, né? O nosso custo, que é em função dos x, que é em função dos quilômetros rodados, ele vai ser dado da seguinte maneira. 1,25 vezes o número de quilômetros rodados mais um valor fixo de 3,75. E aí a gente encerra a resposta. Olha, eu precisava de uma função, encontrei a minha função afim. Com ela, o que eu posso pedir para vocês? Olha, se eu andar 10 quilômetros, quanto que vai ser o custo da corrida? Bom, vou passar um traço aqui. Dos 13 quilômetros, qual será o preço, o valor da corrida? Bom, se eu andar 13 quilômetros, eu sei que os quilômetros, para mim, ele vai entrar no lugar do x. Então, o preço aí, o valor de 13 quilômetros, vai ser dado por 1,25 vezes 13 mais 3,75. Pessoal, preciso atualizar esses exemplos meus, né? No preço que está a gasolina, não tem nada que vai custar isso hoje em dia, né? 1,25 vezes... Que a gasolina está barata demais. A gasolina está barata, né? 16,25. Mais 3,75. Então, f de 13 para a gente vai ser igual a 20. Então, se eu andar, olha que beleza, imagina você pagar R$20 para andar 13 quilômetros. Aí, se o cara vende o carro dele, só anda de táxi. Eu acho que o Uber, ele é bem... Poucas vezes eu vi alguns valores de Uber. Eu sei que varia conforme a demanda, horário, tem uma série de variáveis. Eu estava vendo aqui também no aplicativo aqui, da moça que trabalhava com nós, a corrida dela é a partir de, acho que R$7, mas também é pelo aquele aplicativo 99. Vou falar? Já. Ele, pelo jeito, eles cobram bem barato as corridas deles. Então, dada a situação, muitas pessoas desistem do carro. Olha, se eu moro perto do meu trabalho, não preciso de carro para sair, não preciso de carro para levar criança na escola, nem nada. Então, eu vou deixar o carro, eu vou só alugar um carro quando eu for viajar e vou parar de gastar um carro. Pessoal, e aqui, este é o nosso terceiro exemplo. Então, nós fizemos 3 exemplos na aula de hoje. O primeiro exemplo, no qual... Deixa eu voltar lá para os 3 exemplos. O primeiro exemplo, no qual a função afim ela é construída analisando o problema, identificando o que é fixo e o que é variável, é uma forma, que é o mais comum na vida real. Um outro, quando você tem um gráfico, também é possível de se acontecer, quando principalmente você tem que analisar dados prontos. Você tem dados de uma empresa, dados de um negócio, tem lá os dados num gráfico, e você precisa estimar um determinado valor para qual você precisa. Então, você precisa
obter a função por meio do gráfico. E o terceiro é que você tem um problema e neste problema você consegue inferir aqui 2 pontos. E estes 2 pontos vai ser aplicado na mesma forma da função afim. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? O que eu tinha preparado para vocês para a aula de hoje foram esses 3 problemas. Para a aula ficar mais light, mais tranquila, a gente acabar um pouco mais cedo, porque na aula passada eu tomei um tempo extra de vocês. Para mim foi tranquilo. Eu confesso que eu perdi um pouco a questão 2, que eu desci para receber um negócio, mas depois eu pego pela aula gravada, mas para mim foi tranquilo. Tá, joia. Pessoal, eu vou estender mais um dia no prazo da entrega da tarefa. Tem mais um pessoal que entrou, eu estou com meu celular, não está aqui comigo, o professor Paulo Pimenta me mandou o nome dos alunos, mas todos vocês estão tranquilos para entrega até domingo agora? Até sábado, até domingo? É aquele resumo, né? Isso. E o pessoal mais novo, que se não me engano é o Ronald e... Álvaro, e tem mais um. Álvaro. Paulo, parece. Paulo. Vocês precisam de mais prazo? Paulo, Álvaro. Não, Eu acho que está tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então tá jóia. Pessoal, tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Aproveita para dar uma lida na matéria da próxima aula, se alimente e leia a matéria da próxima aula, que é com o nosso diretor João Paulo Longuinho. Então, uma boa noite a todos vocês. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Silvio, boa noite. E pós-pandemia, quero jogar uma sinuca com você, viu? Pode deixar. Boa noite, Silvio. Boa noite. Silvio, essa aula vai estar no Eclass? Vai estar no Eclass. Daqui a pouquinho ela já está lá no Eclass. Beleza, boa noite. Boa noite. Ô, Silvio, essa atividade que é para postar até domingo é aquela atividade 2, não é isso? Isso, atividade 2, e quem não fez atividade 1 pode entregar até atividade 1 até domingo. Então tá, porque eu estava conferindo aqui, eu já entreguei as 2, graças a Deus. Tá jóia. Então, boa noite, bom fim de semana. Igualmente.